Então vamos abrir as nossas Bíblias. Amós capítulo 8, versículos de 11 até o verso 14. A Kelzinha vai colocar ali no PowerPoint, na versão ARA, tá bom? A revista atualizada. Pouquíssima diferença da leitura, tá bom? Eu fiquei entre trazer uma e outra, mas eu queria trazer essa aqui por causa da diagramação das Escrituras. Então eu estou com a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Tem várias versões de Bíblias, né? Mas você pode acompanhar, meu querido, a leitura da palavra. E diz o seguinte, o profeta Amós, no capítulo 8, do verso 11: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naqueles dias as moças bonitas, os jovens desmaiarão de sede, e os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: tão certo como vive o seu Deus, ó Dan, e tão certo como vive o culto de Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Pai querido, obrigado por esse tempo muito precioso, que é o tempo de meditar na Tua palavra. Deus, a ação do Teu Espírito Santo sobre esta palavra, trazendo essa palavra vida, e que ela alcance os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, faz isso, para a honra e glória do Teu nome. E que o meditar do nosso coração seja extremamente agradável ao Senhor nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Por favor, é a nossa oração, é a nossa prece. Amém. Queridos, quando nós olhamos para um texto desse, eu não sei quanto a vocês, mas é tipo assim, os joelhos batem, os joelhos tremem, porque é uma palavra onde o profeta Amós, ele se levanta para trazer para o tempo dele uma mensagem muito clara, transparente, sem dúvida nenhuma. E ele vai trazendo no capítulo 1, a Calzinha coloca lá, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim: palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isto aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E a palavra diz ainda no versículo 2, Amós disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Quando nós olhamos para o nome Amós, então nós já olhamos que há um conceito aqui claro desse nome. É alguém que ruge, é um leão que ruge, é uma mensagem que é urgente, uma mensagem que é para hoje. Quando eu olho para essa palavra, e que nós olhamos para esses 2 reis, nós vamos observar que um rei está na parte do reino de Judá. O reino de Israel, ele permaneceu unido com Saul, Davi e Salomão. Eles permaneceram unidos, mas depois que Salomão erra diante do Senhor, peca diante do Senhor e constrói vários altares de vários outros deuses, esse reino é dividido. E quando ele coloca essa corregência entre um e outro, ele está dizendo assim: olha, no reino do norte, no reino onde Jeroboão, esse Jeroboão aqui é um Jeroboão II, porque o primeiro rei que na divisão do reino foi Jeroboão I. Sabe o que esse Jeroboão I faz?
ele constrói 2 bezerros. Está registrado claramente, queridos, claramente, no texto em Reis, capítulo 12. Claramente. Jeroboão constrói, não este Jeroboão da história, mas o Jeroboão primeiro constrói 2 bezerros de ouro, 2 bezerros de ouro, coloca um em Dan e coloca um em Berseba. Agora, nós estamos no ano 786, nós estamos exatamente nesse Jeroboão II, onde a prosperidade estava a vento em polpas, a vento em polpa. As camas das pessoas não era, cadê o filho da Marlene para dizer aqui, o box, né, Renil? Não era box, era de marfim, queridos. Eles estavam construindo camas de marfim. Então, os pobres tinham 2 classes sociais: o pobre mais pobre, o rico mais rico. É nesse contexto que Amós é levantado lá do meio do gado, como pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Ele é levantado para trazer a palavra do Senhor para aquele povo que simplesmente esqueceu do Senhor. Esqueceu do Senhor. Sabe o que eles estavam fazendo, queridos? Ele pegava, vocês já viram essas balanças onde que a gente, eu tinha dito, aquela balança onde que a gente pegava um peso, colocava de um lado e a gente ia pesando do outro lado até dar o peso certo. Lembram daquilo? Lembram? Você sabe o que eles faziam até dar certinho? Você sabe o que o povo fazia? O povo pegava aquele peso, pregava alguma coisa embaixo do peso, para o peso ficar muito mais pesado e eles levarem muito menos mercadoria. Eu cansei de fazer isso, querido. Eu trabalhava no mercado. Você sabe o que a gente fazia? A gente pegava do baixo do prato da balança e empurrava ela. Quais são as injustiças que a gente está vendo hoje? Quais são as injustiças que você vê hoje? Então o pobre sempre mais pobre. Então Amós, Deus levanta Amós com uma palavra muito específica para o reino de Israel, nessas 10 tribos. Contudo, o livro vai deixar muito claro para mim e para você que Deus não só está vendo Israel, Deus não está vendo só Israel. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que no capítulo número 1, no versículo número 3, ele vai falar da Síria, de Damasco, ele vai falar da Filístia, ele vai falar de Tiro, ele vai falar de Edom, ele vai te falar de Amon, ele vai falar de Moabe, ele vai falar de Judá, mas especificamente agora o julgamento é sobre Israel. E diz Amós: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, fome não de pão, e sede não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de norte a sul, de leste a oeste, buscando a palavra, mas não vão encontrar. Querido, só para você se situar um pouquinho no livro. Isso nós estamos falando do ano 786. 722. Este reino que desprezou a palavra do Senhor, esse reino foi dizimado pela Assíria. O reino do norte, o reino das 10 tribos de Israel é dizimada. Eles são levados, como o livro de Amós está prevendo, em 786. 722 eles foram levados com ganchos nos peitos, assim, agarrados. Eles foram levados presos, eles foram levados cativo por causa da sua
desobediência, por causa da sua idolatria, por causa das suas transgressões. 722. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Queridos, eu estou vindo de Foz do Iguaçu. Entrei numa mesquita. Pagamos, entramos e conhecemos tudo de uma mesquita. Queridos, é algo que para você acreditar, você precisa ter muito mais fé do que você acreditar em Deus. Tem 7 céus. 7 céus. Então você tem o céu e você tem o paraíso. Eu fiquei pensando aonde que ela arranjou 7 céus. Até o terceiro a gente pode imaginar, mas onde tem 7? Aí alguém perguntou para ela, e sobre Jesus, o que você me fala sobre Jesus? E ela simplesmente diz o seguinte, é igual a Moé, é somente um profeta, foi somente um profeta. Saí dali com o Alcorão na mão, saí com a interpretação do Alcorão na mão, porque foi dado, e você poderia pegar qualquer material, de graça. Eu não tive o prazer de trazer para Curitiba não, mas ficou lá em Foz do Iguaçu. Fui no templo budista. Fui lá no templo budista, querido. Está aqui, a 700 e poucos quilômetros, 600, 700 quilômetros daqui. Não está longe de você. Você não precisa ir a Israel, você não precisa ir para lugar nenhum. Está aqui, a 700 e poucos quilômetros nosso. Tem um templo budista. Qual a história do templo budista? Tem um Buda, queridos, mas eu ia falar bundão, perdão, mas é um Buda grande, é um Buda muito grande, e ele é muito gordo, e ele foi colocado num lugar estratégico, dentro daquele local, onde ele olha a tríplice fronteira. Ele está diante da tríplice fronteira dizendo, eu vou dar toda a prosperidade para você, por isso que ele é grandão. Eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus do céu. Aí fui lá e achei outro Buda, um Buda menorzinho, deitadinho assim. Sabe o que acredita? Queridos? Está aqui. Você está querendo visitar praia? Vai aqui e conhece lá. E foi como ele morreu, querido. Na verdade ele não morreu, ele subiu para o céu, com a mãozinha na cabeça. Eu falei, Jesus querido, quanta ignorância. É difícil de você acreditar, queridos, mas olha, monges e mais monges retirados em um lugar, num cômodo acima do templo. Se quando você olha para o rosto de cada um daqueles Buda, queridos, dá arrepio de você ver o rosto, o semblante de cada um. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água. Você sabe, queridos, qual é a figura de linguagem aqui que ele está usando? Ele está usando uma figura de linguagem de algo assim, qual é as necessidades básicas de uma pessoa? Qual é a necessidade urgente de uma pessoa? É pão e água. E a gente sabe que a água, por menos de 3, 4 dias, nós não vivemos sem água. De pão até 40 dias a gente aguenta. Suporta. Então ele está colocando aqui 2 figuras de linguagem, onde ele está dizendo literalmente, vai ter fome de pão. Então qual é a figura que ele está usando? Pão e água, de necessidades urgentes de uma pessoa. Se não tivesse bom, queridos, amor, eu vou tentar falar o nome do negócio aqui, mas você vai me ajudar. Conscienciologia,
Conscienciologia. Conscienciologia. Pensa num trem do capeta, querido. Não, são laboratórios. Queridos, as pessoas levitam. Uma moça muito educada, doutora, queridos, começou a nos explicar o que Valdo Vieira pensou a respeito. Queridos, horrível. E ela foi mostrando todas aquelas palavras maravilhosas. Ela foi colocando de uma forma tão bonita. No final do passeio, guiado por ela, ela chegou para mim, eu virei para ela e falei assim: Deus abençoe sua vida. Ela olhou assim para mim. Uma moça bonita, doutora, estava no Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, foi para São Paulo. Chegou em São Paulo, encontrou essa conscienciologia, e foi para Foz do Iguaçu. Você sabe o que essa moça nos informou, queridos? Que 500 médicos, 500 profissionais da medicina saíram das suas cidades e foram morar em Foz do Iguaçu. Sabe por quê? Porque tem uma energia da tríplice fronteira. Aí você olha assim, uma passagem dessa, você pensa o seguinte: não, isso aqui foi só no ano de 722 que tudo isso se cumpriu. Verdade, tudo isso se cumpriu em 722. Então em 786, quando Jeroboão estava reinando, estava acontecendo, estava todo mundo achando que estava tudo muito perfeito. E Deus levanta Amós para dizer o seguinte: vai chegar dia, Amós, presta atenção, Amós, vai chegar dia, que você vai ver o que vai acontecer. Queridos, eu gostaria de pensar com você, com os amados que estão assistindo ou que vão ver depois. Eu gostaria de pensar com você o fracasso do ser humano. Aonde está o fracasso do ser humano? Quando nós olhamos, queridos, se você observar os vídeos que estão da guerra que está acontecendo lá em Israel, você vai ver, alguns perguntaram para alguns judeus o seguinte: quem é Jesus? Não sei, não conheço. Eu não conheço. Ele mora em Jerusalém, ele é judeu, ele não conhece Jesus. Se você for estudar um pouquinho mais, amado, você vai ver que nada mais é do que o fracasso do ser humano. Eu não estou falando que a guerra está acontecendo por causa que eles não conhecem Jesus, mesmo que eu pense que é. Você quer ver, queridos? É só você observar a vida do ser humano. A vida do ser humano sem Deus é um verdadeiro fracasso. Aquela moça lá em Foz, eu fiquei pensando assim: que moça com tanto conhecimento e com um fracasso tão grande na vida dela. Qual é o fracasso do ser humano? Queridos, nós precisamos parar para pensar. O julgamento não veio só para Israel, não. O julgamento veio para a Síria, para os filisteus, para Gaza, Asdod. Você que assistiu aí a novela da Record, tinha Asdod lá, tinha lá todos os homens bonitinhos. Por que o profeta Amós, queridos? Queridos, é tão fantástico que quando você olha para um profeta, o profeta não quer falar de algo do futuro, muito pelo contrário, o profeta quer falar do passado, para que do passado você entenda que você precisa mudar o seu presente. Então o profeta fala, exortando, consolando, edificando o seu povo, mas não para falar de futuro, mas de falar de passado, de trazer à memória o povo do passado, para ele
corrigir o seu presente. Chegará o dia. Dentro de Foz, queridos, uma das nossas missionárias da Jucum foi numa igreja evangélica. Eu posso repetir? Numa igreja de crente. Deu para vocês entenderem? Ela foi estudar Filemão. Uma irmã perguntou para ela: tem isso na Bíblia? Tem esse livro na Bíblia? Eu não acredito, eu não acreditei. Eu só acreditei porque a minha menina falou lá, a missionária falou lá. Vai chegar o tempo, querido, e o tempo está aí às portas, que vai chegar um tempo onde que as pessoas vão buscar a palavra, mas não vão achar. Qual é o fracasso do ser humano? Qual é o fracasso do homem? Querido, se você voltar um pouquinho no capítulo 4, por favor, volte no capítulo 4. Volte no capítulo 4 da sua Bíblia, versículo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11. Queridos, repetidas vezes está escrito assim: mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. E ele repete no 6, ele repete no 8, ele repete no 9, ele repete no 10, ele repete no 11. Aí eu amo 12. Portanto, assim farei com você, Israel. E por que farei isso com você? E ele vai dizer assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu Deus. Guabiratuba, tem hora que a gente precisa falar dessas coisas. Nós temos muito acesso às Escrituras, mas será que nós não estamos fracassando por tê-la e não se importar com ela? É assim? Eu estava no Rio Grande do Sul. Uma irmã foi dar um testemunho lá de uma aula que eu estava dando na igreja. Ela falou que ela começou a assistir Netflix 8 horas da manhã, 8 horas da noite, passou a noite toda estudando, lendo Netflix, viu uma série toda e foi vendo, quando ela descobriu, ela estava 10 horas da manhã do outro dia. Crente. Qual é o fracasso do ser humano, querido? Primeira coisa que eu gostaria de pensar com você: quando se afasta de Deus, quando o cultua outros deuses, queridos. Olha bem o que está acontecendo aqui no verso 14. Olha bem no verso 14. Meninas, por favor, 8:14, do Amorzinho. Os que agora juram por ídolo de Samaria, e dizem: tão certo como vive. Queridos, essa expressão é um juramento. Tão certo como vive, tão certo como vive. Mas você pode perguntar assim: Eliezer, mas eu não sirvo outros deuses. Todas as vezes que você se afasta do Deus verdadeiro, do eu sou, você cultua sim, eu cultuo sim outros deuses. E isso nos afasta dele, e nos afastando dele, eu sou fracassado, queridos. Fracassado. Nós conhecemos um rapaz, mas bonito, doutor, psicólogo, mas bonito, rapaz. Foi lá na Jocum com o Paulinho. Eu tive o prazer de dar uma Bíblia novinha para ele. Eu acho que 6 meses depois, estava com a corda no pescoço. Dentro de um apartamento. Não sei como ele conseguiu, mas dentro de um apartamento com a corda no pescoço. Queridos, o fracasso do ser humano é quando ele deixa Deus, quando ele se afasta de Deus. E queridos, é muito fácil se afastar dele, hoje nos nossos dias, quando nós vivemos.
Olha o fracasso. Quem se afasta de Deus. Ele vai dizer assim, e dizem tão certo como vive o seu Deus, ó Dan. Aonde que ele tinha colocado um bezerro? Onde que Jeroboão tinha colocado um bezerro? Em Dan. E tão certo como vive o culto de Berseba. Olha a consequência. Esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Queridos, deixa eu trazer um pouquinho de história para vocês. Para nós, né? Um pouquinho de história. Esse povo de Israel, as 10 tribos, quando foram levados para o cativeiro, eles foram levados ao cativeiro pela Síria. A Síria praticava um tipo de cativeiro totalmente diferente de todos os outros povos. Você sabe o que ela gostava de fazer? De levar a sua cabeça como prêmio. Ela cortava a cabeça do povo e levava como prêmio. Não vou falar os outros, porque desde a semana passada, na outra semana, algum tempo atrás, nós estávamos trabalhando com Jonas, né? Com Jonasinha, e a Lília ficava assim, de tão horrendo que é esse povo. Queridos, 722, esse povo misturou as 10 tribos, ele miscigenou esse povo, de tal forma, queridos, que não se conhece mais o reino do norte, não se distingue mais o reino do norte, e muitos acreditam que aí surgem os samaritanos. Meu amado, é quando você se afasta de Deus, quando você busca a sua própria vontade, quando você busca o seu próprio querer. Queridos, vai chegar o tempo que nós vamos buscar a palavra e nós não vamos achar. Nós não vamos achar. Qual é o fracasso do ser humano? Quando ele se afasta de Deus. Você pode olhar. Nós estávamos lá em Foz. Queridos, parece uma Babel. É chinês aqui, é árabe ali, no mesmo lugar. Eu comi tanto shawarma na minha vida que eu acho que eu estou parecendo, eu fiquei até mais elegante, o terno teve que esticar um pouquinho de tanto shawarma na vida. Gosta, menino, de shawarma? Mais ou menos. Mas eu comi tanto shawarma na vida, pão sírio, com tanta carne dentro daqueles pães, querido, dentro daquele pão. Queridos, quanta idolatria. Eu estava no aeroporto de Foz, queridos, querido, é algo. Eu falei, Jesus, eu estou aonde? Ou estou em Meca, ou estou aonde? Os caras põem o tapetinho, querido, jogam no chão e. Aqui. Sabe quando? Semana agora. Queridos, o que Deus está pedindo para mim e para você hoje? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Quer? Se encontre com Deus. Busque o seu Deus, de dia e de noite. Firme nessas promessas. Ele vai voltar. Ou Ele volta para nós individualmente, ou Ele volta e vai nos buscar. Ele veio, Ele fez essa promessa. Então não se afaste dEle, porque vai chegar tempo que você vai procurar e você não vai encontrar mais a palavra. Segunda lição que eu gostaria de tirar para você, querido. Para você nada, para mim. Se você quiser, assume aí para você. Então, qual é o fracasso do ser humano? É quando ele se afasta de Deus. Quando no dia da calamidade, no dia da dor, ele esquece de buscar o Senhor. Queridos, é algo que é tão maravilhoso, e que ele vai dizer o seguinte: busque a mim e vocês viverão. Eles estavam passando por situações dificílimas, os pobres estão passando por situação dificílimas, os pobres mais pobres e os ricos mais ricos, sim. Ele chama aqui, o profeta chama esse povo de vacas de Bazã. Você sabe o que é isso, queridos? Vocês só estão engordando vocês só querem
para vocês e vocês esqueceram dos outros. A injustiça social era depravada dentro das tribos de Israel. Sabe, queridos, quando no dia da calamidade, da dor, não busca mais a Deus. Eu ouvi, Deus se esqueceu de mim. Como que Deus se esqueceu de você, queridos? Como que Ele pode negar você mesmo? Ele não tem como negar. Ele não é um Deus que mente. Olha o versículo de número 12, queridos, por favor, 8:12. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Andarão de ponta a ponta. O engraçado aqui, queridos, o mais interessante aqui, que o profeta, ele diz de norte até o oriente. Ele não fala do sul. Observa aqui, não tem sul. Por que não tem sul? Porque no sul tem o templo de Jerusalém. No sul está ali o Deus único, verdadeiro. Eles não buscaram mais o Senhor no lugar que deveria ser encontrado. Sabe, queridos, eu fiquei pensando, quantos de nós estão precisando ouvir essa palavra, porque esquecemos da palavra, esquecemos da igreja, queridos. Eu não estou falando aqui da quantidade de pessoas, mas muitos esqueceram, totalmente esqueceram do Senhor. Existe a pandemia, está no tempo de pandemia, talvez não naquele surto todo, mas esquecemos, queridos. Então aonde está o fracasso do ser humano? É deixar de buscar o Senhor, voltar para o lugar certo. E qual é o lugar certo, queridos? Volte para o Senhor, volte para a casa do Senhor, volte para o Senhor. E se alguém chegar para você e falar assim, não, eu não posso mais, não, volte, exorta, consola esse povo que não quer voltar. Correrão por toda parte, mas não vão encontrar mais. Você já pensou que tristeza, queridos? Você correndo para todos os lados e não encontrando o Senhor mais? Vai chegar esse dia. E eu posso, queridos, afirmar para vocês, já chegou. Quer desigrejados? Tem aos montes. Quer igreja hoje que aceita tudo e aceita tudo? Quer? Já chegou, está nos nossos dias. Última lição que eu gostaria de tirar conosco, para a minha vida e para a sua vida, é quando eu deixo para buscar a palavra do Senhor muito tarde. Quando eu deixo de buscar a palavra do Senhor muito tarde. Sabe, queridos, o versículo número 11, ele diz exatamente isso. Deixou de buscar o Senhor muito tarde. Ele fala de frutos de verão, querido. Você sabe o que é frutos de verão, querido? Pronto para colheita. Já está tudo maduro. Tudo maduro. Não tem mais solução. Então, quando perdermos a palavra, quando perdermos de ouvir a voz de Deus através da palavra, queridos, vai ser tarde demais. Lembram? Não estou aqui querendo alarmar os queridos, mas estou querendo aqui, como o profeta Amós, chamar-nos a nossa atenção para buscar o Senhor em todo tempo, buscar o Senhor em todo momento.
Quais são as nossas necessidades básicas, queridos? As nossas necessidades básicas estão nele, é no Senhor que está a nossa necessidade básica. Não estou aqui para assustar-nos, mas para que nós possamos voltar os olhos para a história. E o que nós vamos fazer hoje? Amós fez isso. Amós foi odiado, queridos, por um sacerdote. Amós foi odiado. E eles mandaram ele embora, inclusive. Chega em casa e lê os 9 capítulos. Ele vai dizer assim, por 3 transgressões, por 4. Ele está dizendo, não suporto mais. É muita transgressão num lugar só. Eu não suporto mais. Não deixe de buscar o Senhor na última hora, queridos. As 10 virgens, 10 foram prudentes, 10 foram nestas. Que o Senhor encontre em mim e você, queridos, aqueles que estão firmes, agarrados nas promessas. A senhora entendeu, tia, por causa do hino, da sugestão? Firme. Está caindo o mundo ao nosso lado, nós continuamos firmes, firmes no Senhor, firme nas promessas que Ele nos fez. Queridos, é isso que vai nos manter vivos, não só aqui, mas na eternidade. Vai chegar dia. Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E hoje nós somos privilegiados de estarmos nesse local, nesse santuário, ouvindo a palavra dele. Mas vai chegar dia que até isso nós não vamos conseguir mais. Você já se perguntou por que esse livro, a Bíblia, não entra em países fechados? Você já se perguntou? Por que o nome de Jesus tem tanto problema se ele está morto? Por que não pode entrar? Nós temos, queridos, nós somos privilegiados de termos a palavra. Nós somos privilegiados de termos um santuário, um local de culto. Nós somos privilegiados. E o desafio, busca o Senhor. Busca o Senhor. E se nós buscarmos o Senhor, com certeza Ele diz assim, busquem a mim e vocês viverão. Busque a mim e vocês viverão. Busque aquele que fez. O Senhor é o seu nome.